Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Mel Gibson é um dos maiores artistas do cinema contemporâneo, o único que conseguiu construir uma ponte entre o antigo e o moderno, fazendo com que textos milenares ganhem nova vida por meio de produções e técnicas cinematográficas incríveis e detalhadas que aproximam o espectador da experiência religiosa. Mas antes vamos contextualizar para entender melhor como ele alcançou o auge no cinema religioso. Malcolm Cecil Gerard Gibson nasceu em 3 de janeiro de 1956 em Peekskill, Nova York, sendo o sexto dos 11 filhos de Hutton Gibson, um escritor e especialista em teologia católica, e Anne Patricia Riley, uma australiana com ascendência irlandesa. A origem do nome Mel tem um significado histórico. Colmcille era um santo irlandês do século VI, demonstrando desde o nome a forte conexão da família com o catolicismo tradicional. A sua infância foi marcada pelo conservadorismo católico e pela forte influência ideológica do seu pai. Hutton Gibson, veterano da Segunda Guerra Mundial e campeão do programa de televisão Jeopardy! Em 1968, era conhecido por suas posições religiosas e teorias controversas, incluindo o negacionismo do Holocausto e a rejeição das reformas implementadas pelo Concílio Vaticano II entre 1962 e 65. Quando tinha 12 anos, a família decidiu ir para a Austrália, decisão motivada pela oposição de Hutton à Guerra do Vietnã e pelo medo de que os seus filhos fossem chamados para o combate. Essa mudança, embora inicialmente traumática para o jovem Mel Gibson, acabou moldando decisivamente o seu futuro artístico. Já na Austrália, a família se estabeleceu em Sydney, onde Gibson completou sua educação secundária na St. Leo's Catholic College. Inicialmente tímido e com sotaque americano que o diferenciava dos colegas, precisou superar significativas barreiras sociais. Foi nesse período que ele descobriu no teatro uma forma de expressão e um caminho para vencer a sua timidez. Primeiros passos. Sem planos concretos para o futuro, em 1974, Gibson foi persuadido por sua irmã mais velha a se candidatar a uma audição no prestigiado Instituto Nacional de Artes Dramáticas de Sydney. Apesar de ter comparecido à audição sem grandes expectativas, ele impressionou os examinadores e conquistou uma vaga, formalizando assim a sua formação como ator. No Instituto Nacional de Artes Dramáticas de Sydney, considerado um dos mais rigorosos conservatórios de teatro do Hemisfério Sul, Gibson teve uma educação extensa nas artes cênicas e, durante os 3 anos de treinamento intensivo, estudou técnicas de interpretação clássica e contemporânea, movimento, voz e análise textual. Além disso, participou de produções estudantis de obras clássicas como Romeu e Julieta, Édipo Rei e Um Bonde Chamado Desejo, desenvolvendo um método interpretativo que combinava intensidade emocional com precisão técnica. Entre os seus veteranos estavam Judy Davis e Geoffrey Rush, que posteriormente também alcançaria o reconhecimento internacional. Gibson se formou em 77 e começou imediatamente a trabalhar na South Australian Theatre Company, em Adelaide, onde atuou em produções como Esperando Godot, de Samuel Beckett, e Henrique IV, de Shakespeare. Essas experiências iniciais no teatro profissional consolidaram a sua técnica e o prepararam para os desafios que viriam na interpretação cinematográfica. Ascensão. Nessa época, o cinema australiano vivia um período de renascimento conhecido como a Nova Onda Australiana, com diretores como Peter Weir, George Miller e Bruce Beresford produzindo obras inovadoras que chamavam a atenção de outros países. Foi nesse contexto que Gibson fez a sua estreia nas telas, conseguindo um pequeno papel no filme Summer City, uma produção independente de baixo orçamento. Embora o filme tenha recebido pouca atenção, serviu como porta de entrada. No ano seguinte, Gibson foi escalado para o telefilme The Sullivans, uma série dramática ambientada durante a Segunda Guerra Mundial que lhe conferiu visibilidade no mercado australiano. Mas foi em 1979 que o seu maior destaque até então, quando protagonizou Tim,
um drama romântico onde interpretou um jovem com deficiência intelectual, e o famoso Mad Max, dirigido por George Miller. Por sua atuação em Tim, Gibson recebeu o prêmio de melhor ator do Australian Film Institute, se tornando reconhecido como intérprete dramático. No entanto, foi o papel de Max Rokitansky, o policial vingativo num futuro pós-apocalíptico, que, mesmo com um orçamento modesto de $400 mil australianos apenas, conseguiu arrecadar mais de $100 milhões mundialmente, um dos filmes mais lucrativos no momento em termos de retorno sobre investimento. Gibson consolidou a sua reputação fora da Austrália com Gallipoli, dirigido por Peter Weir em 81. O filme acontece durante a Primeira Guerra Mundial, narrando a trágica história de soldados australianos enviados para a desastrosa campanha na Península Turca de Gallipoli em 1915. No mesmo ano, reprisou seu papel em Mad Max 2, que superou o original em termos de complexidade visual, consolidando a franquia como um marco do cinema distópico. Hollywood. Já a sua transição para o cinema hollywoodiano, além de ser facilitada pela dupla cidadania, americana e australiana, houve também o sucesso internacional dos filmes feitos até ali. Não demorou para estrelar All Bounty, produção britânico-americana dirigida por Roger Donaldson, interpretando Fletcher Christian ao lado do astro Anthony Hopkins como Capitão Blake. Mas o verdadeiro divisor de águas na sua carreira hollywoodiana foi, sem dúvida, Máquina Mortífera, em 1987, dirigido por Richard Donner. O filme mistura ação, humor e drama, apresentando Gibson como o detetive Martin Riggs, um policial suicida e emocionalmente instável após a morte de sua esposa, e que forma uma improvável parceria com o veterano Roger Murtaugh, representado pelo astro Danny Glover. A química entre os protagonistas e a combinação de sequências de ação explosivas com momentos de emoção transformaram o filme num fenômeno de bilheteria e originaram uma franquia de 4 filmes. Tudo parecia ir bem, mas o fato é que durante as filmagens, Gibson enfrentava uma séria batalha contra o alcoolismo, condição que depois atribuiria à pressão da fama repentina e às dificuldades de adaptação à indústria hollywoodiana. Em entrevistas, o ator admitiu que buscou tratamento após as filmagens, reconhecendo que a sua dependência estava afetando tanto a sua vida pessoal quanto o seu desempenho profissional. O final dos anos 1980 e início dos 90 representaram o auge comercial de Gibson em Hollywood. Filmes como Tequila Sunrise, em 88, Sempre Armas e Homens, 1990, e Aves de Rapina, em 1990, também consolidaram ainda mais a sua imagem como astro que é capaz de alternar entre diferentes gêneros. Paralelamente, Gibson mantinha interesse em projetos de maior ambição artística, como Hamlet, em 90, dirigido por Franco Zeffirelli, no qual ofereceu uma interpretação acessível e energética do príncipe dinamarquês. Logo depois, em 92, Gibson fundou a Icon Productions com o produtor Bruce Davey, visando maior controle criativo sobre os seus projetos. A primeira produção da empresa foi Para Sempre, em 92, dirigido por Francis Ford Coppola, filme em que Gibson interpreta um jornalista investigativo em Burma durante a repressão militar de 88. O filme, apesar de modesto desempenho comercial, já sinalizava o seu interesse crescente por narrativas com subtexto político e moral. Direção e começo no sistema religioso. Gibson dirigiu e claramente iniciou o cinema religioso gradualmente. O Homem Sem Face foi o primeiro filme dirigido por ele, onde também foi protagonista com o papel de Justin McLeod, professor desfigurado que forma um vínculo com um jovem problemático. A estreia na direção começou a mostrar mais ainda a sua preocupação com temas religiosos e redenção. A crítica elogiou a abordagem sensível e não sentimental de Gibson para um material potencialmente melodramático. Mas
foi com Coração Valente, em 95, filme baseado na vida do guerreiro escocês William Wallace, que ele deixou a sua marca como diretor, trazendo temas como sacrifício e resistência à tirania. O filme conquistou 5 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. Com esse filme, também começaram a surgir críticas negativas por parte de alguns historiadores que chegaram a apontar algumas liberdades históricas na representação de Wallace e dos eventos da Primeira Guerra de Independência Escocesa. Mas, de fato, o filme conseguiu revitalizar o interesse pela história escocesa e até influenciando o movimento nacionalista contemporâneo. Após o sucesso de Coração Valente, Gibson retornou brevemente ao trabalho exclusivamente como ator em filmes como Ransom, 96, Conspiração, em 97 e O Patriota, em 2000, como um herói determinado lutando contra forças opressoras, um arquétipo que atravessa grande parte da sua filmografia. Depois, O Patriota exibiu uma continuação de Coração Valente, abordando novamente a luta pela liberdade contra o império opressor, mas dessa vez no contexto da Guerra Revolucionária Americana. O filme foi amplamente criticado por sua representação historicamente imprecisa do exército britânico e por simplificar excessivamente questões complexas como a escravidão na América colonial. A Paixão de Cristo. Foi em 2004 que Gibson embarcou no projeto que iria colocá-lo no cenário do cinema claramente religioso, A Paixão de Cristo. O filme retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus de Nazaré, com grande ênfase no seu sofrimento físico durante a flagelação e crucificação, representando novamente a sua manifestação pública da crescente devoção religiosa de Gibson e a sua adesão ao catolicismo tradicional. O projeto enfrentou muitos obstáculos desde a concepção. Gibson optou por filmar inteiramente o filme em línguas que teriam sido faladas na Judéia do primeiro século, o aramaico, latim e o hebraico. Uma decisão sem precedentes para um filme com pretensões comerciais. Os grandes estúdios recusaram-se a distribuir o filme, considerando-o um risco comercial insustentável e potencialmente divisivo. Gibson, determinado a concretizar a sua visão, investiu aproximadamente $30 milhões do seu próprio patrimônio para financiar a produção através da Icon Productions. Para se ter uma ideia, as filmagens ocorreram principalmente na cidade italiana de Matera, cujas antigas construções proporcionaram uma convincente recriação da Jerusalém antiga. No processo de produção, aconteceram diversos incidentes misteriosos que alguns membros da equipe interpretaram como manifestações sobrenaturais. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, foi atingido por um raio durante as filmagens na cena do Sermão da Montanha. Ele também sofreu uma separação do ombro carregando a cruz, desenvolveu pneumonia e hipotermia durante as cenas da crucificação e necessitou de cirurgia cardíaca após a conclusão do filme. Caviezel, posteriormente, comentou que essas provações físicas aprofundaram a sua conexão com o papel. A violência no filme, particularmente nas prolongadas sequências de flagelação e crucificação, gerou um intenso debate. Gibson argumentou que a brutalidade era necessária para transmitir a magnitude do sacrifício de Cristo, enquanto críticos questionaram se tal abordagem não explorava o sofrimento como um espetáculo. Roger Ebert, respeitado crítico, defendeu a abordagem de Gibson, comparando o filme às representações visuais medievais e barrocas da Paixão, que também enfatizavam o sofrimento físico do Cristo. Outra controvérsia significativa envolveu alegações de antissemitismo na representação dos líderes judaicos e do povo de Jerusalém como principais antagonistas. Organizações judaicas expressaram preocupação com o potencial do filme para incitar sentimentos antissemitas, reacendendo a antiga acusação de deicídio historicamente usada para justificar a perseguição aos judeus. Gibson tentou responder às críticas consultando teólogos e estudiosos judeus durante a produção, mas as controvérsias persistiram. Apesar das polêmicas, A Paixão de Cristo foi um fenômeno sem precedentes para um filme religioso independente.
Com a arrecadação mundial ultrapassando os 600 milhões de dólares, o filme demonstrou o potencial comercial do cinema explicitamente cristão quando produzido com valores de produção hollywoodianos. Igrejas organizaram exibições em grupo, utilizaram o filme como ferramenta evangelística. O filme influenciou toda a estética do cinema religioso que veio depois e abriu caminho para uma nova geração de produções cristãs com ambições artísticas mais elevadas. Mas o que poucos esperavam é que, depois disso, iriam surgir controvérsias que acabariam com as conquistas feitas. Controvérsias. Apenas 2 anos após o triunfo da Paixão de Cristo, Gibson protagonizou um dos mais notórios colapsos públicos da história de Hollywood. Em julho de 2006, foi detido por dirigir embriagado em Malibu, na Califórnia. Durante a abordagem policial, Gibson proferiu uma série de comentários antissemitas, incluindo a afirmação de que os judeus são responsáveis por todas as guerras do mundo. O episódio foi amplamente noticiado, com relatório policial e gravações sendo divulgados pela imprensa. O incidente representou um ponto de retrocesso na carreira e na imagem pública de Gibson. Agentes, produtores e executivos de estúdio se distanciaram e a agência William Morris Endeavor rescindiu seu contrato com o poderoso agente Harry Emanuel, publicando uma carta aberta conclamando a indústria a deixar de trabalhar com Gibson. O executor de espólio de Holocaust, Henny Ziman, solicitou que a ABC cancelasse o projeto que planejava realizar com Gibson sobre a história do Holocausto. Gibson chegou a emitir um pedido público de desculpas, dizendo que as suas declarações foram desprezíveis e atribuindo elas ao seu problema com o alcoolismo. Ele expressou humildade, afirmou seu profundo respeito pelos judeus. Posteriormente, durante a sua decadência no cinema, ele buscou tratamento para sua dependência alcoólica e tentou se reconciliar com os líderes judaicos, incluindo reuniões com rabinos e estudos sobre o judaísmo. Essas tentativas de reabilitação pública dividiram opiniões, mas Gibson enfrentou outra controvérsia significativa em 2010, quando gravações de conversas telefônicas com sua ex-companheira, a musicista russa Oksana Grigorieva, foram divulgadas. Nas gravações, Gibson podia ser ouvido proferindo ameaças violentas e ofensas racistas e misóginas. Em 2011, ele declarou ser culpado de contravenção de violência doméstica contra ela, com quem teve uma filha. Como parte do acordo judicial, foi sentenciado a 3 anos de liberdade condicional, aconselhamento psicológico, serviço comunitário e multas. O incidente também resultou na perda do seu direito de portar armas. Essas controvérsias, combinadas com o mercado cinematográfico em evolução, que privilegiava cada vez mais franquias e propriedades intelectuais em detrimento de estrelas individuais, empurraram Gibson para as margens da indústria. Apocalipto. Apesar de ser cancelado em Hollywood, Gibson completou seu 4º longa-metragem como diretor em 2006. Apocalipto, ambientado na civilização maia às vésperas da chegada dos conquistadores espanhóis, narra a jornada de Jaguar Paw, um homem que tenta salvar a sua família durante o colapso de uma civilização. O filme representa uma extensão temática dos trabalhos anteriores de Gibson, abordando o declínio moral de uma sociedade, a corrupção do poder institucional e a luta de um indivíduo contra forças opressoras. A violência ritual maia é representada graficamente, incluindo cenas de sacrifícios humanos que revivem a brutalidade de A Paixão de Cristo. O Apocalipto demonstrou a preferência de Gibson pela autenticidade linguística, sendo filmado inteiramente no idioma maia, yucateco, com atores predominantemente indígenas, muitos dos quais nunca haviam atuado anteriormente. A produção envolveu extensiva pesquisa arqueológica e antropológica, embora historiadores posteriormente apontassem imprecisões e anacronismos na representação da civilização maia. Apesar do momento desfavorável, o filme recebeu críticas predominantemente positivas e arrecadou mais de 120 milhões de dólares mundialmente, um resultado impressionante para um filme falado em língua indígena sem atores reconhecidos. Depois disso, Gibson entrou num período de isolamento profissional.
Entre 2006 e 2016, atuou somente em 5 filmes, geralmente produções independentes ou pequenos papéis. Mas a espiritualidade de Gibson também influenciou significativamente a sua sobriedade. Após múltiplas recaídas, ele atribuiu sua recuperação do alcoolismo parcialmente à sua fé. Em entrevistas, ele descreveu a sua dependência como uma doença do pensamento que exige vigilância constante e apoio espiritual. Em 2016, após uma década de banimento em Hollywood, ele retornou à direção com Até o Último Homem, drama de guerra baseado na história real de Damon Doss, um objetor de consciência adventista do sétimo dia, que serviu como médico de combate na Batalha de Okinawa durante a Segunda Guerra Mundial. Doss, que se recusou a portar armas devido às suas convicções religiosas, salvou 75 soldados feridos sob intenso fogo inimigo. Estrelado por Andrew Garfield como Doss, combina intensidade visual, característica de Gibson, com uma narrativa sobre fé inabalável frente à pressão social e horror da guerra. Um excelente filme, recomendo. As cenas de batalha, filmadas com brutal realismo, contrastam dramaticamente com a gentileza e a compaixão do protagonista, criando uma poderosa meditação sobre pacifismo no contexto da violência extrema. Este filme é uma síntese dos temas recorrentes na obra de Gibson como diretor, relacionando a fé. Mas, diferente de A Paixão de Cristo, esse filme trouxe temas delicados de forma mais aberta a públicos diversos, não somente a cristãos especificamente. A crítica reagiu bem ao filme, que recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor para Gibson, sinalizando um possível retorno profissional. Na cerimônia, o filme conquistou 2 estatuetas, melhor edição e melhor mixagem de som. A bilheteria global de 180 milhões de dólares contra um orçamento de 40 confirmou que Gibson ainda poderia entregar sucessos comerciais como diretor. A recepção positiva facilitou o retorno gradual ao mainstream hollywoodiano. Em 2017, ele estrelou a comédia Pai em Dose Dupla 2, o seu primeiro papel numa produção de grande estúdio em quase uma década. No mesmo ano, foi anunciado que dirigiria um remake de Meu Ódio Será a Sua Herança, western clássico de Sam Peckinpah, embora o projeto tenha posteriormente entrado num hiato, um tempo de espera. A participação de Gibson no filme Padre Stew, em 2022, estrelado por Mark Wahlberg, representa uma continuação do seu interesse por temas de fé e redenção. O filme, baseado na história real do padre Stuart Long, ex-boxeador que encontrou sua vocação sacerdotal após um acidente de motocicleta quase fatal, explora a transformação espiritual radical de um indivíduo através do sofrimento físico, que é um tema central na visão religiosa de Gibson. Em entrevista recente a Joe Rogan, Gibson revelou detalhes sobre o seu projeto de uma sequência para A Paixão de Cristo, focada dessa vez na ressurreição de Jesus e na história dos apóstolos, implementando a Grande Comissão. Esse projeto, intitulado provisoriamente de A Paixão de Cristo, Ressurreição, representa a continuação de sua exploração cinematográfica do cristianismo primitivo e potencialmente completaria uma trilogia cristológica, abordando a paixão, a ressurreição e a propagação inicial do cristianismo. Sudário de Turim. Durante essa mesma entrevista, Gibson discutiu extensivamente o Sudário de Turim, artefato que considera evidência convincente da ressurreição de Cristo. O seu interesse por esse objeto, um manto de linho guardado pela Igreja Católica e reverenciado por muitos como o tecido que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação, mostra sua fascinação pela intersecção entre fé e evidências históricas. A história científica do sudário inclui a descoberta surpreendente de 1898, quando o fotógrafo Secondo Pia obteve os primeiros negativos fotográficos do artefato, revelando claramente a imagem de um homem crucificado com detalhes anatômicos precisos.
Pesquisas na década de 1970 concluíram que a imagem não foi produzida por meios artísticos convencionais, mas por uma forma de energia que causou oxidação nas fibras de linho. Os testes de carbono 14, realizados em 88, dataram o sudário entre 1260 e 1390 d.C., sugerindo origem medieval. Porém, estudos posteriores questionaram esses resultados, apontando contaminações das amostras e evidências contraditórias, como pólen do Oriente Médio datado de 2000 anos e impressões que parecem corresponder a moedas romanas do tempo de Tibério César. A enigmática energia necessária para criar a imagem permanece um mistério científico, com pesquisadores sugerindo radiação ultravioleta de alta intensidade como uma possível causa. Na entrevista, ele defendeu apaixonadamente a historicidade dos evangelhos como relatos confiáveis sobre Jesus, posição que contrasta com tendências acadêmicas que os tratam primariamente como documentos teológicos. A evidência histórica sobre Jesus inclui referências em textos judaicos e romanos do primeiro e segundo séculos, como os escritos de Tácito, Plínio o Jovem e Flávio Joséfo. Descobertas arqueológicas em Cafarnaum, Nazaré e Jerusalém revelam detalhes da vida na Palestina do primeiro século compatíveis com as descrições evangélicas. Achados como a inscrição de Pilatos em Cesareia, o ossuário de Caifás e os manuscritos do Mar Morto confirmam a existência de figuras e práticas mencionadas nos textos bíblicos. Bom, apesar das constantes controvérsias que permeiam a sua história, desde episódios pessoais polêmicos até debates acalorados sobre as escolhas temáticas de suas obras, Mel Gibson continua a exercer uma influência inegável na sétima arte. Agora, nos resta aguardar a nova trilogia que dará sequência ao seu maior sucesso nas bilheterias. Você, o que acha de Mel, da sua trajetória, da sua obra? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.